Nesse mundo, heróis e demônios coexistem. O herói é aquele que carrega os poderes do próprio mundo, lutando pelo Império, com o único propósito que é matar o Rei Demônio. Enquanto isso, o Rei Demônio governa soberano sobre o reino demoníaco, e existe o propósito oposto, que é eliminar o herói. Mas essa guerra não é travada apenas entre os dois. Ambos contam com aliados leais e, no caso do Rei Demônio, seus subordinados mais temidos são os 12 comandantes, indivíduos numerados de 1 a 12, conhecidos por sua crueldade, obediência cega e força absurda. Dizem que ninguém no mundo poderia derrotá-los, exceto talvez o herói. Mas até o herói foi vencido por ele, a lenda do exército demoníaco, o número zero, o único que matou um herói com as próprias mãos, o mais amado pelo próprio Rei Demônio. Seu nome é Arut, também conhecido como Comandante Zero, mas a verdade é outra. Arut é um título, seu verdadeiro nome é Dion Hart, um humano, ironicamente o mais fraco de todos, e mesmo assim, naquele dia ele se apresentou diante do Rei Demônio com uma carta em mãos. Estou pedindo demissão. O Rei Demônio ficou imóvel, encarando o papel como se fosse uma piada mal contada. Ele jogou todos os documentos da mesa para o alto, gritando: Como você ousa? Está dizendo isso a sério? Dion calado, o Rei Demônio se ajoelha desesperado. Foi alguma coisa no castelo? Os subordinados não te tratam bem? Fala comigo. Mas Dion apenas perguntou: Se eu sair, você vai me matar? A pergunta deixou o demônio atônito. Ele respondeu: Claro que não. Nunca faria isso com você, eu só quero entender. Ele tenta adivinhar o motivo. Seu corpo está pedindo por batalha, é isso? É por não estar na linha de frente, mas Dion nega. Ele diz que não é nada disso, e então cospe sangue. A expressão do Rei Demônio muda de confusa para horrorizada. Ele grita chamando Ben. Agora. Ben aparece. O médico do Batalhão Zero. Ele chega às pressas. Ele é um demônio de cabelo azul, óculos e expressão séria. Após examinar Dion, ele dá o diagnóstico. É um efeito colateral da última batalha, a ferida contra o herói. Mas o Rei Demônio explode de raiva. Eu não chamei você aqui para me dizer o que eu já sei. Acha uma cura, se não... Ben engole seco e jura fazer o possível. O Rei Demônio suspira fundo, cansado. Vamos continuar essa conversa depois. Levem o comandante Zero para o quarto. Ele precisa descansar. Dion é escoltado para o seu quarto. Pelo caminho, os demônios sussurram. Ele vomitou sangue de novo. Ouve dizer que ele se jogou na frente do herói quando ele estava se autodestruindo. Deitado em sua cama, Dion só quer uma coisa: se aposentar. Levar uma vida simples, longe das guerras. Enquanto os médicos cuidam dele, Dion pensa: Eu não sou o demônio Arut, sou apenas Dion Hart. Eu não sou esse talento que todos pensam, sou apenas o humano mais fraco. Uma funcionária entra para entregar o remédio. Ele agradece, toma o remédio e pede para ela sair logo. Mas ao sair, ela sorri, visivelmente nervosa. Ela estava encantada, mas Dion inseguro pensa: Ela me odeia tanto que nem quis segurar a minha mão. Ele compara isso com o Rei Demônio, que sempre se preocupa com ele, diz para ele comer bem, descansar e que não devia estar andando por aí sem se recuperar. Apesar de ser exagerado, Dion reconhece: Ele cuida de mim. Mas então algo muda. Entra na cena Ed, um demônio loiro, alegre e espontâneo. Ele é o assistente de Dion e um dos poucos com quem ele se sente à vontade. Ed acabou de voltar do mundo humano trazendo um presente, um cubo espelhado, olha só, parecido com um cubo mágico. Dion resolve o quebra-cabeça em segundos e Ed fica chocado. Você é incrível, chefe. Foi você quem salvou todos nós, vencendo o herói. Eu vou achar uma cura, nem que eu tenha que espancar o Ben. Ele sai dizendo para Dion descansar, e mais uma vez Dion reflete. Ed é gentil, o Rei Demônio também. Eles se importam comigo, mesmo que tudo seja baseado em mentiras. Enquanto isso, em seu escritório, o Rei Demônio segura a carta de demissão nas mãos. Esse rosto dele nunca revela o que está pensando. Ele então se lembra de quando conheceu Dion pela primeira vez, um passado distante. Dois figurantes comentavam: aquele humano matou o herói? O Rei Demônio, curioso, se aproxima do jovem de olhos frios e pergunta: Qual o seu nome? E o jovem responde: Dion Hart. E com um sorriso, o rei estende a mão e pergunta: Você gostaria de entrar no meu exército? E então voltamos para o presente. O rei olha para outro papel em sua mesa. Algo chamou sua atenção. Ele fecha os olhos, suspira. E então? Reúnam todos os comandantes. Arut vai gostar disso. E sorri com um olhar misterioso. O protagonista caminha em direção à sala dos generais, mas cada passo é mais pesado que o anterior. Por que o Rei Demônio me chamou justo agora? Não era para eu estar descansando? Mas a suspeita de que todos os generais foram convocados. Isso deixa inquieto.
Ele que já tem medo de até de demônios comuns sente a ansiedade crescer. Está cercado pelos comandantes mais poderosos do exército do inferno? Antes de chegar, ele escuta soldados falando sobre ele. A soldado, curiosa, pergunta: qual o nome daquele general mesmo? O companheiro responde orgulhoso: Aruti. Ele matou o herói com as próprias mãos e respondeu ao rei demônio como se fosse igual, falando: meu nome é Dion Hart. Logo pensa o protagonista já irritado com a confusão de identidades. Então a soldada reage: esse é o nome mais endemoniado que eu já ouvi na minha vida. Quando o protagonista se aproxima, o guarda se esconde atrás da colega. Ele parece estar de mau humor. A mulher responde: provavelmente está estressado por não poder lutar. Não o provoque, se quiser continuar vivo. Se ao menos soubessem a verdade. O rei demônio recebe com uma frase simples: então você chegou? Mas o clima dentro da sala está tenso. Todos os generais estão lá. Jaika, o número 1, pede que Aruti se sente ao lado do rei. Hazilde, o número 3, o provoca: quero testar sua força. Velitan, o número 6, debocha: atrasado, hein? Quais conquistas você trouxe? Mas antes que o ambiente exploda, Edelia, número 4, defende Aruti e dá um tapa no braço de Velitan. Hirineu, a número 11, também se sente revoltada com a falta de respeito. Enquanto isso, Aruti só queria estar no quarto. Um garçom serve uma bebida ao protagonista, Aruti, que adora bebidas caras, se anima, mas ao provar, ele fala: isso é suco de uva? A sala congela, todos ficam tensos. Aruti tenta contornar, hahaha. Parece vinho. Isso é discriminação contra humanos? Será que descobriram que eu sou uma farsa? Pensa Aruti. O rei demônio suspira. Fui eu quem mandou servir suco, você realmente não sabe o porquê? O sexto general Velita toma a palavra. Ele revela que o número de diabretes está crescendo rapidamente, e o 12º exército, mesmo sendo composto apenas por demônios de alto nível, foi superado. Metade dos vilarejos pequenos foram destruídos, os sobreviventes foram evacuados para vilas maiores com muralhas, mas mesmo esses lugares agora precisam de apoio imediato, e o mais alarmante, o 12º general está desaparecido. Os diabretes são criaturas do rei demônio, mas não têm consciência, são estáveis movidos por puro instinto, são falhas basicamente. O protagonista se choca, enquanto pensa: não consigo acreditar que o 12º exército caiu para diabretes, mas o que tudo isso tem a ver comigo? Então Velita continua: eles aumentam em número a cada dia, algo está errado. O rei demônio responde calmamente: eles são os mesmos que o herói enfrentava antes, é natural, e toda a sala fica em silêncio. Então o Prota pensa: então é isso, vão me matar usando essa desculpa. Mas eu nunca matei o herói. Aliás, quem estava tentando matar, ele era o próprio rei, não era? Aruti lança um olhar furioso ao rei demônio e o rei pensa: esses olhos, como eu imaginei, você... Ele então sorri, é claro. Não se preocupem, ele diz, o exército zero será enviado como reforço. O protagonista congela, enquanto pensa: não, me fala que não vou. E logo o rei demônio continua: vá, libere um pouco do seu estresse, vai ser fácil. Então o protagonista responde: meu corpo não está nas melhores condições. Não me faz ir, não, ele pensa. Acilde, o segundo general, comenta: ele não quer ir? Então o primeiro general, Jaika, responde: não. Ele só está avaliando as condições do próprio corpo. Ele está se segurando. Azilde fica impressionado e fala: isso é admirável. E Jaikar pensa: mesmo não confiando nele, isso é digno de um verdadeiro comandante. Azilde sente ainda mais vontade de enfrentá-lo. O rei demônio olha para ele: não estou pedindo esforço. Só lidere o exército zero e alivie o estresse. Isso é fácil para você. O protagonista encara o rei, suando frio, e pensa: é difícil. É nunca que eu vou, mas não consigo dizer isso em voz alta. E então, em meio ao silêncio, o protagonista fala: nesse caso, eu vou. A carruagem se move lentamente sobre o céu cinzento. As rodas rangem na lama ensanguentada. O som dos cascos ecoa no vazio. Dentro dela, Aruti, de olhos semicerrados, encara o chão da carruagem. Seu corpo parece calmo, mas por dentro há um caos absoluto. Então, é hoje o dia que eu morro? Ou mato mais do que devia? As palavras do rei demônio ainda ecoam em sua mente. Vá, alivie seu estresse, você é perfeito para isso. O protagonista pensa: estresse, isso aqui é uma execução disfarçada. Ele quer ver até onde eu posso ir, até eu quebrar.
Acontece um flashback da noite anterior. A cena corta para Aruti arrumando suas coisas apressado. Ele pensa em fugir. Fugir do reino demoníaco, do exército, das mentiras, mas então o rei demônio surge do nada, enquanto fala, preparando-se com entusiasmo Aruti. Gosto disso, vai e mostre por que é meu escolhido. Logo o protagonista já pensa, idiota. Achou que eu estava motivado? Eu só queria sair daqui com vida. E o protagonista sorri falsamente, engole a raiva e finge obediência. Na carruagem, Aruti saca um item roubado, uma garrafa de vinho demoníaco, um tesouro alcoólico reservado apenas para os reis. Ele a roubou discretamente após a reunião dos generais, um ato pequeno de rebelião, uma lembrança de que ainda tem controle sobre algo. Ele destampa, o aroma é pesado, doce com notas de sangue. Esse vinho é como este mundo, bonito por fora, podre por dentro. Ele bebe o líquido, desce como fogo em sua garganta. Pelo menos, se for morrer, vou morrer com estilo. De lado de fora da carruagem, Ed, seu fiel subordinado, observa. Ele percebe que o capitão está diferente, calado, letárgico, bebendo antes da guerra. Então vem um flashback antes da partida. Um jovem soldado implorou que Aruti não montasse um cavalo. Capitão, com sua saúde vá de carruagem. Aruti olhou com tédio e falou, é claro que eu vou. Mas pensando, quem em sã consciência montaria um cavalo que cospe fogo e espumaça? Mas Ed sabia a verdade. Ele sabia que seu capitão queria montar, queria se libertar, mas reprimiu mais uma vez seus desejos por medo, por obediência, por sobrevivência. Ele não é um demônio, mas foi forçado a se tornar um. Chegamos, grita o batedor. A cortina é puxada. O cenário, um vilarejo em ruínas. Casas carbonizadas, crianças esmagadas, sangue ainda quente escorrendo pelas calhas. O chão está repleto de rastros arrastados, como se corpos tivessem sido levados à força. Eles já passaram por aqui e ainda podem estar perto, alerta Ed. O ar pesa, o silêncio é insuportável. Então, o som de grunhidos, respiração abafadas, movimentos entre os escombros. Eles estavam cercados. Diabretes surgem, seres deformados, bestas rastejantes, garras afiadas, olhos vazios de razão. Eles são as falhas, os demônios que nunca despertaram consciência, instinto puro, vontade de devorar. Ed berra, Batalhão Zero, em formação de massacre. E assim começa a guerra mais violenta que já viram. Espadas de energia cortam os céus, demônios explodem em pedaços, o chão vira um pântano de sangue, mas então, um lobo gigante, meio homem, meio fera, salta sobre Ed. Ele está distraído, vai morrer. Uma silhueta surge no último instante, duas adagas cortam o ar com velocidade absurda. O lobo é dilacerado em dois. Aruti, seu rosto está coberto de sangue, seu olhar não é mais humano. Ed tenta agradecer, mas Aruti se aproxima devagar com as adagas pingando. Você é meu inimigo. Ed trêmulo diz, não senhor, nunca seria. Mas Aruti não ouve, ele apenas ouve o sangue e os gritos dos que ainda não morreram. Outro monstro ataca, Aruti responde sem hesitar. É jogado contra a parede, cospe sangue, se ergue rindo. Então esse é o inimigo. Ele ataca, rápido, frio e desumano. Os monstros são despedaçados em segundos. Mas ele não para. Mesmo após mortos, ele continua golpeando, esmagando, rasgando, estraçalhando. A loucura tomou o controle. Seus soldados assistem boquiabertos. Esse é o General Aruti, o verdadeiro demônio. Uma sala de trono, paredes douradas, luz sagrada, um espião infiltrado no reino demoníaco se ajoelha diante do trono imperial. Majestade, o general do exército Zero, ele é real, e ele é pior do que os rumores. O imperador Eduardo Desert sorri. Eles estão nos mostrando seu cão mais selvagem? Ele caminha até o espelho do trono. Está na hora de mostrarmos o nosso também. Ele se vira para o servo e diz, tenho alguém, um talento bruto, um monstro humano. Vou te dar a sua chance de brilhar. Faça uma conquista. O servo se curva e responde, aceito sua ordem, majestade. Então, o imperador fala, ótimo. Vamos fazer de você o nosso novo talento. O som de gritos, espadas colidindo, estilhaços no ar, a tela vibra com a intensidade da guerra. A cena abre em um campo de batalha completamente banhado em sangue. Soldados do Império tombam, um após o outro, lutando com coragem cega. No meio da carnificina, Aruti, sujo, ferido e coberto de sangue seco, observa em silêncio, pela glória do Império.
Eles morrem como bonecos de carne. O que há de grandioso nisso? Então, vê os corpos de seus companheiros tombados. Ele pensa: ninguém vai lembrar deles. São apenas escudos humanos, esquecidos, sacrificáveis. Um soldado ao fundo grita: ninguém recua pelo Império. Mas Aruti não sente nada além do desprezo. Eu nunca quis estar aqui. Lutar pelo Império é uma piada? Não morrerei pelos caprichos de quem me jogou nesse inferno. Ele corre, mata, sobrevive, não por bravura, mas por vingança. Aruti acorda com um salto. Ele se senta na cama, suado, ofegante, olha em volta ao teto familiar. Ele pensa: esse é o meu quarto. E uma voz ecoa: finalmente acordou? Ed e Ben estão ao lado de sua cama. Ed sorri aliviado. Você dormiu por um dia inteiro. E Ben acrescenta surpreso: chegou em um estado deplorável, coberto de sangue, um completo caos. Aruti franze a sobrancelha e fala: como cheguei aqui? E a missão? Ed explica. A subjugação dos monstros foi um sucesso, mas Aruti desmaiou e foi trazido de volta para o castelo. Então Aruti responde falando que sente muito e que se fosse mais forte não teria acontecido. E logo pergunta: a missão acabou? Eu desmaiei? E Ben intervém clínico. Talvez amnésia temporária, né? Você foi derrubado pelas bestas, mas logo se levantou. Só não lembra. Aruti fala: amnésia? Do que esse cara tá falando? Então, Aruti leva a mão à testa, as memórias retornam, um vendaval de fragmentos. Será que eu me embriaguei e perdi o controle? Será que fiz algo impensável? Não. Não apaguei pelas feridas, foi o álcool. Ainda atordoado ele solta. Mas o Batalhão Zero não teve baixas, mesmo com tantos monstros, certo? E Ben confirma. Então Aruti responde: mas... assim, eu não fiz tanto assim e tal. E Ben interpreta isso como humildade pura, enquanto Ed animado diz: você foi incrível, capitão, inspirou a todos, foi nossa muralha de aço. Bem mais rígido fala: mas precisa ser mais cauteloso. Desde a luta com o herói seu corpo não se recuperou, não exagere. Ed emocionado acrescenta: prometo que seremos mais fortes para que você nunca precise se preocupar com a gente. A porta se abre. Edélia, comandante do 4º Batalhão, entra sorridente. Você acordou? Que bom. Logo atrás aparece Azilde, comandante do 3º Batalhão. Ele entra gritando: fale baixo, sua louca. Ele está se recuperando. Edélia cruza os braços. E você tá gritando mais alto do que eu? Aruti fecha os olhos. O caos social o rodeia. Ele pensa: por que diabos eles estão aqui? A gente nem é próximo. E logo entra Jaika, comandante do 1º Esquadrão. Ou melhor, general do 1º Exército, do 1º Batalhão. Vocês dois são farinha do mesmo saco. Ele olha para Aruti. Se vierem visitá-lo, façam isso sem incomodar. Azilde se curva. Perdão se te irritamos. Aruti por dentro explode. Saiam da minha sala. Mas mantém a expressão estoica. Ele pensa: preciso pensar numa forma de mandá-los embora sem parecer fraco. Azilde sente a tensão e murmura: acho que escolhi um péssimo momento. Jaika impaciente fala: evitem brigar no castelo e não se matem, por favor. Aruti se vira lentamente e fala: matar? O que quer dizer com isso? E ele pensa: matar? Eu? Eu não conseguiria nem encostar um dedo nesses monstros. Descobrirem minha fraqueza, vão me esmagar. Espera, talvez seja melhor ensiná-lo sobre misericórdia. Assim posso ser poupado no futuro. Azilde então fala: se estiver bravo, aceito suas broncas. Aruti respira fundo, fala com um tom calmo e ameaçador: sim, estou bravo. Cuidado, fale firme, não trema, não demonstre fraqueza. É o que ele pensa. Então ele diz com um tom bem claro: mas não há necessidade de violência. Mesmo quando alguém mente ou é mais fraco, devemos sempre mostrar misericórdia, porque isso é misericórdia, lembrem-se disso. E todos congelam. Azilde engole seco. Sim, senhor. Edélia, claro, vamos lembrar disso. Aruti pensa: funcionou? Isso pareceu mais um sermão. Jaika sorri de canto. Aterrorizante até quando perdoa, ele diz. Ou melhor, ele pensa. Jaika diz: ouvi que sua missão foi um sucesso. E Edélia logo fala: tem boatos por todo o castelo, dizem que você dizimou metade dos diabretes. Aruti engasga de surpresa. Estou bem, estou bem. Dizimei metade? Que história é essa? Nesse ritmo eu vou roubar o mérito dos outros, sem nem querer. E logo ele olha para o Ed, e Ed sorri. Por que ele está com essa cara? O protagonista pensa: Azilde então,
Se adianta, na verdade eu vim pedir um favor. Aruchi, favor? E Azilde logo fala, assim que se recuperar, gostaria de duelar com você. Aruchi congela, seus olhos tremem. Não é um duelo comum. É o general do terceiro esquadrão, o supervisor da guarda real. E eu?